Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast UP nas Eleições 2020. Aqui nós vamos conversar com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. O formato é bem simples. O candidato tem 2 minutos para apresentação e considerações iniciais. Depois vem a entrevista, que vai durar 20 minutos, contados a partir da primeira pergunta. E encerra com mais 2 minutos para se despedir e pedir o voto dos ouvintes. As entrevistas foram realizadas entre os dias 12 e 23 de outubro. E a ordem de exibição foi definida por sorteio. Hoje nós vamos conversar com Marisa Lobo, ela que é candidata à prefeitura pelo partido Avante. Candidato, agora você tem 2 minutos para a apresentação e também para suas primeiras considerações. Meu nome é Marisa Lobo, eu sou candidata a prefeita de Curitiba pelo Avante número 70. Eu sou psicóloga, pós-graduada em saúde mental, filosofia e direitos humanos, sou escritora, tenho 11 livros publicados, especialista em políticas públicas sobre drogas e proteção à maternidade e infância. Eu sou ativista pró-vida, pró-família, palestro, seminários no Brasil todo e fora do Brasil também. Participo de audiências públicas desde 2011, juntamente com várias personalidades aí no mundo político, conservador de direita, como o presidente Bolsonaro, Magno Malta, Osmar Terra. Então nós temos uma militância muito grande desde 2011 em favor da infância. Trabalho contra a ideologia de gênero há mais ou menos 30 anos que eu estudo sobre gênero e há mais ou menos uns 8 anos que eu milito contra a ideologia de gênero na educação. Também sou ativista do Escola Sem Partido, luto por uma escola sem ideologia partidária, seja política ou ideológica. E estou aí como candidata a prefeita de Curitiba, eu sou suplente de deputada federal, presidente estadual do Avante, que é o partido que eu assumi em 2018, até na campanha do presidente Bolsonaro para auxiliá-lo. E hoje estou aí como candidata a prefeita de Curitiba, querendo trazer as pautas conservadoras para as políticas públicas de Curitiba. E peço seu voto, seu apoio. Moro em Curitiba há 43 anos, sou casada com o Jofran Alves, tenho 2 filhos, fiz universidade aqui na Universidade Tuiuti de Curitiba e estamos aí exercendo o nosso direito à liberdade de expressão, de opinião e liberdade política e querendo ser a primeira mulher prefeita na cidade de Curitiba. Candidato, então agora vamos iniciar os 20 minutos de entrevista. Você fala muito, todo o projeto de governo fala muito sobre os valores conservadores. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho na prática para a população o que são esses valores conservadores e como que vai acontecer aí, como será sentido no dia a dia da população. Olha, quando nós falamos em valores conservadores, dá a impressão que nós estamos contra as pessoas, ou que elas gostam, ou que elas desejam, nada disso. Valores conservadores, eles são resistentes a algumas mudanças radicais, mas através do diálogo. Sim, isso é verdade. Mas, por exemplo, uma prefeita conservadora, ela vai trazer os valores conservadores na economia, uma economia liberal, livre mercado. Uma prefeita conservadora vai fazer parcerias com todas as igrejas, independente da placa, independente da denominação, porque nós acreditamos que as igrejas, elas preenchem uma lacuna da qual o governo não consegue preencher nas prefeituras, então há necessidade dessa parceria. Já um outro governo não aceitaria parceria com as igrejas, porque acharia que isso é uma intromissão no poder público, isso não tem nada a ver. Você usar as igrejas como um fator protetivo, como um aliado nas causas, por exemplo, pró-vida, pró-infância, a pessoa em vulnerabilidade psicológica, a pessoa em vulnerabilidade econômica ou social, no sentido de moradores de rua, por exemplo. Então, na área social, as igrejas são muito bem aceitas e muito parceiras dos governos. Isso acontece no mundo todo, só que aqui em Curitiba, principalmente, elas só são lembradas, as igrejas, em época de eleição. Eleição, todo mundo lembra de igreja, mas para fazer parcerias com as igrejas, aí não é possível. Então, é possível, sim, fazer parcerias nas áreas sociais, é possível ter um comitê, como nós vamos ter um comitê pró-vida, de incentivo
as mulheres que estão grávidas, que estão sozinhas, ao invés de elas abortarem, elas fazerem parte desse programa para salvar a vida delas e dos bebês. Nós vamos acolher essas mulheres grávidas, mas nós não vamos lutar contra a lei que já existe do aborto, por exemplo. Mas nós vamos dar uma segunda chance, tanto que o nosso projeto se chama Esther a Segunda Chance. Então, uma gestão conservadora, ela prima pelos valores. Por exemplo, na educação, onde é a chave, acho que principal de tudo isso, onde dá mais conflito, nós trabalhamos muito com criança e com proteção à maternidade e infância, e temos um projeto do qual participamos no mundo todo, que é a Infância Protegida. Então, nós vamos proteger a criança da erotização infantil, por exemplo. Então, realmente, muitos conteúdos didáticos, paradidáticos e transversais que são passados pela criança de forma meio vulgar. E isso no mundo todo, nós trabalhamos com isso. Então, nós captamos e percebemos isso durante os anos. E a nossa função vai ser colocar um equilíbrio nessa educação. Tem assuntos que não são para crianças menores e assuntos que são para os mesmos assuntos, respeitando as idades que são para crianças, podem ser abordados por crianças maiores. Então, uma gestão conservadora, ela olha essa erotização infantil dentro da sala, que pode ser repassada até mesmo por conteúdos de livros. E uma gestão conservadora traz a família como protagonista dessa gestão. Então, quando nós falamos em educação, nós vamos trazer a família para ser aliado do professor. Nós vamos lutar contra essa violência, esse desrespeito contra o professor em sala de aula. Mas para isso nós precisamos estabelecer esse equilíbrio. O pai, a família vai saber exatamente o que está acontecendo na escola, quais são os conteúdos que estão sendo repassados, vão dialogar com os professores sobre esses conteúdos. Nós falamos que cabe aos pais a educação moral e religiosa dos seus filhos. Nós não vamos interferir na religião das crianças, nós não vamos interferir nas tradições familiares. Isso eu falo para qualquer religião, desde a religião espírita, de matrizes africanas, evangélicas, católicas. Então, se cabe aos pais a educação moral e religiosa dos seus filhos, então, se o pai tem qualquer religião, então ele vai ser respeitado dentro da sala de aula, até as crianças que têm famílias que são ateus, por exemplo. Então, esse equilíbrio se faz necessário. Mas nós estamos vivendo num país democrático por direito, e nós sabemos que a maioria do povo brasileiro e do curitibano é tradicional, conservador, é cristão. Então, nós falamos que não vamos excluir a igreja cristã dessas pautas. Nós vamos fazer parcerias, principalmente nesse cuidado com a pessoa em situação de rua, como eu falei, e com a questão da dependência química, que os maiores parceiros da prevenção e enfrentamento às drogas são as igrejas. Então, essa parceria também vai fazer parte. Então, nada mais é do que você conservar valores e transparência. Ser honesto é obrigação de um governo. De um governo conservador é um princípio inegociável. Nós vamos ter, por exemplo, só na nossa gestão que tem isso, que só no nosso projeto tem, que é o Comitê de Combate à Corrupção. Um comitê que pune até o prefeito, que pune diretamente o prefeito e todos os secretários, ou seja, ninguém vai poder mais comprar uma obra de 6 milhões sem ter necessidade. Nós vamos investigar até os telefones, que a prefeitura gasta 15 milhões com telefone todo mês, por exemplo, com celular. Então, a corrupção moral, nós vamos também nos ater a essa corrupção. Tudo o que nós pudermos fazer para diminuir custos, fazer muito mais com muito menos, nós vamos fazer. E, primando por isso, a corrupção vai ser carro-chefe da nossa gestão. Então, uma gestão conservadora nesse sentido, e de uma economia liberal. Nós vamos dar oportunidade às empresas, nós vamos fomentar o comércio, nós vamos fomentar as empresas, nós vamos olhar para o pequeno empresário até o grande empresário. E de uma forma digna, honesta e auxiliando para que essas empresas possam crescer, porque nós acreditamos no capitalismo. O governo conservador, ele acredita que toda pessoa pode ser empresário, que toda pessoa pode ser um comerciante, pode ser dono do seu negócio, e nós vamos fazer o possível e impossível para que isso aconteça em Curitiba. Então, nada mais é do que primar pelos valores e princípios éticos, morais, mas sem invadir o desejo do outro, vamos falar assim, né? Sem invadir o que o outro acredita, as tradições familiares de cada um. Você deu uma pincelada aí, né, em várias
propostas do governo. Eu queria me aprofundar um pouco em algumas delas. Começar falando sobre a questão do combate à corrupção. Curitiba, a gente está aí no berço da Lava Jato, né, que foi uma das operações que mais prende até hoje políticos corruptos. E eu gostaria de saber como potencializar isso, como ajudar esse trabalho e também qual que é o papel da prefeitura, né, até você já falou um pouco sobre a questão do comitê, em ajudar também nessa questão do combate à corrupção. Olha, eu acho que a obrigação de todo o prefeito, de toda a administração, é ser honesto e combater a corrupção. Então, eu não vou fazer mais que minha obrigação. Ao montar esse comitê de combate à corrupção, o que nós estamos fazendo é deixar claro para a população que essa corrupção sistêmica que está em todo órgão público de todo o Brasil tem que acabar e tem que começar pela prefeitura. Então, nós temos que ser transparentes, não só transparentes para enganar as pessoas, colocar um portal de transparência e dizer que temos um portal de transparência. Se alguém entrar agora no portal de transparência da Prefeitura de Curitiba, ele vai prestar atenção que ele não consegue saber nada de nada, ele vai até o momento, até onde o prefeito quer que você saiba. Então, nós temos que ir até o final. Nós temos que ter um portal de transparência eficiente mesmo, e para combater a corrupção. Então, em primeiro lugar, nós temos que ser eficientes nesse sentido, né? O combate à corrupção contra a Lava Jato. A Lava Jato é algo aqui do Paraná, mas é nacional. Mas nós podemos, sim, trabalhar em conjunto com a Lava Jato, não roubando. Então, a prefeitura que não roubar, vamos falar o português, claro, porque eu poderia falar para você transparência e eficiência no combate à corrupção. O que é isso? É não roubar, é não permitir que o seu funcionário roube, é permitir a transparência dentro dos processos de licitações, de compras, de vendas. Então, de fiscalização. Então, isso é combate à corrupção. Na prefeitura de Marisa Lobo, não terá fiscais que vão demorar para dar um alvará, emitir um alvará, ou um CNPJ, ficar pondo dificuldades, porque ele vai querer alguma coisa em troca. Tem gente aqui em Curitiba, aliás, quase todas as pessoas que usam esse serviço da prefeitura, infelizmente, reclamam, e isso é uma queixa geral de todos, que alvará aqui você demora anos para conseguir um alvará. Cada vez que você chega, que vem um fiscal, ele coloca mais empecilho, ou seja, você nunca consegue tirar. Até que há uma facilidade, né? Infelizmente, existem maus fiscais, mas também existem bons fiscais. Então, não vamos colocar todos no mesmo balaio. Mas nós vamos apresentar os dados de transparência pública da administração em formato eletrônico, simples, para facilitar a compreensão do cidadão comum. É isso que não acontece em Curitiba. Vamos criar órgão de controle de auditoria de combate a essa corrupção, elaboração de gestão e avaliação de programas de compliance para todas as secretarias. Então, todas as secretarias terão que responder às leis, às metas, às regras. Racionalizar a estrutura das secretarias, órgãos e cargos comissionados, criar observatório que monitore o desperdício de recursos. Os desperdícios de recurso é algo assim amoral, como eu falei dessa obra de arte. Como que pode, em plena pandemia, onde precisamos de dinheiro para comprar material básico, como máscaras, como luvas, que são as tais IPIs que nós chamamos, esses materiais não tem, mas tem dinheiro para comprar uma obra de arte de 6 milhões de reais. Então, isso é amoral, isso é indigno. Deveria ser processado, caçado um prefeito que faz uma coisa dessa. Vamos ampliar esse acesso à informação de gastos e controle de gastos e licitações da prefeitura em tempo real pela internet. Você vai saber licitação, por exemplo, para fazer asfalto. Você vai saber qual a licitação, você vai entrar no portal e vai saber, vai caminhar com essa licitação. Se está demorando, se não está, se está subindo, se não está, se está aumentando o prazo, se está com dificuldades, o que está acontecendo nesse asfalto? Você vai poder acompanhar e o povo vai poder reclamar numa ouvidoria. Então, nós precisamos que o curitibano tenha acesso a essa informação para poder lutar contra a corrupção.
Nós vamos reforçar os mecanismos de controle, tanto formais quanto informais, garantir a participação direta do cidadão na construção e avaliação dessas políticas públicas. Então, por exemplo, asfalto. Precisamos de asfalto na Visconde de Guarapuava todo ano? Não. Então, o povo vai poder dizer onde precisa ter asfalto, onde já passou e onde está passando 2 vezes. Ontem, por coincidência, eu conversei com uma amiga minha. Ela falou, Marisa, tem uma coisa louca acontecendo aqui. Eu falei, o quê? No meu bairro passou asfalto 3 vezes. É alto o asfalto, de tanta empresa que passa fazendo asfalto. Então, tem várias empresas fazendo asfalto. O que é isso? É falta de organização, que eles passam com asfalto no mesmo lugar. Tem muitas ruas sem asfalto. E tem ruas também que terminam uma quadra antes de terminar do asfalto, aí não continua até o final, param uma quadra, 2. Por quê? Porque tem problemas com o imóvel. Por que tem? Porque não legalizou o imóvel. Por que não legalizou? É isso que eu não entendo. Há de se ter como legalizar esses imóveis. Então, nós vamos fazer isso, nós vamos prestar atenção em tudo. Nós temos uma equipe técnica muito chata, ela é do Exército, para você ter uma ideia, e ela fica o tempo inteiro me perguntando, por que isso, Marisa? Porque eu falo, não sei, pergunta para o prefeito, mas você tem que saber, porque nós vamos ter que mudar isso. Então, a equipe de finanças, de controle de gastos, eu estou sendo assessorada por funcionários do Exército, não vamos falar assim, funcionários do Exército, né, para não dar nome aos bois, mas que eles ficam indignados com a tal corrupção que acontece. É culpa do prefeito? É culpa do prefeito. Sabe por que é culpa do prefeito? Porque é ele que assina, então nós temos que parar com esse negócio, temos que assumir a responsabilidade. Então a culpa, o prefeito não sabe, coitadinho que tem aquele asfalto. Então por isso que nós vamos abrir esse canal, para que o povo possa denunciar. A partir do momento que o prefeito sabe, ele tem que parar com aquela obra e ele tem que dar um adeus àquela empresa ou aos funcionários que contrataram, seja por corrupção ou seja por falta de entendimento, de conhecimento, vai todo mundo para a rua, porque nós estamos mais preocupados com a cidade, com o povo, com o bem-estar da população, né? Então, esse combate à população é menina dos olhos. Transparência e combate à corrupção vai existir porque temos um comitê, e esse comitê está no plano. Se está no plano, vai ser obrigado a ser realizado, ser montado na prefeitura. Então, isso vai acontecer pela primeira vez na história de Curitiba. O plano de governo também, aí que foi apresentado, fala muito em questão do turismo, que é uma coisa pouco abordada até por outros candidatos, em transformar Curitiba como uma referência, como um ponto quase que obrigatório, digamos assim, no turismo, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Gostaria de saber quais são as medidas para transformar Curitiba, fortalecer até, né, Curitiba como uma cidade turística. Olha, Curitiba é uma cidade maravilhosa. É uma cidade que tem muitos pontos turísticos. E pontos turísticos construídos pelos homens, que nem os parques que temos em Curitiba não são algo assim natural. Foi construído naquele espaço e transformado. É isso que é o turismo. Você consegue construir caminhos. Esses dias eu falei numa entrevista que ia fazer um caminho de turismo rural. Aí o entrevistador falou, mas não existe zona rural em Curitiba, falta de conhecimento dele. A zona rural não existe, mas quando a gente fala em caminho de turismo, você dá início dentro de Curitiba, favorecendo, andando por Curitiba e fazendo uma rota, onde tem, por exemplo, restaurantes, café da manhã, empresas que lembrem fazenda, que lembrem zonas rurais, e aí você faz esse caminho, começa em Curitiba, e ele desemboca lá nas cidades vizinhas, onde tem alguns comércios, algumas instâncias para fazer esse caminho turismo rural. Então, nós podemos fazer isso, começando em Curitiba ou terminando em Curitiba. Então, isso faz o quê? Faz as pessoas das outras cidades virem para Curitiba. Isso é fomentar o turismo. Então, é uma inteligência que você usa para criar espaços turísticos, fomentar esse turismo. Além do que, os eventos, né? Os eventos estão parados por causa da pandemia. Mas na minha gestão, os eventos vão voltar a funcionar, as empresas de eventos vão voltar a funcionar. Porque nós temos espaços
os próprios parques que nós podemos fazer ao ar livre, muitos eventos, nós podemos fazer feiras, por exemplo, com estandes, e esses estandes, nós podemos colocar os estandes em 2 metros de diferença cada um, e podemos colocar 200 estandes no mesmo lugar. Nós podemos colocar esse distanciamento social num lugar aberto, então a falta de criatividade de quem não entende de eventos. E no palco rola música, no palco rola shows, igual, normal, entendeu? Nós podemos colocar com criatividade luzes no chão para as pessoas ficarem com as suas famílias naqueles lugares. Então, há possibilidade de renovar o turismo e fomentar esse turismo aqui no Paraná. Nós queremos levar a nossa capital para outros espaços, para participar de feiras importantes no mundo todo. Isso não é feito muito pouco. Nós podemos levar todo o turismo que nós temos na nossa Curitiba para outros lugares e participar dessas feiras internacionais. Então, nós vamos colocá-la em rotas. E nós podemos fazer um turismo urbano. Nós podemos valorizar por categorias empresas e bares e restaurantes, nós podemos fazer festivais. Não pode aglomeração, tudo bem. Então nós vamos fazer um festival, como um festival gastronômico. E aí é uma rota que você passa em determinados bares, determinados restaurantes. Então, tudo é possível. Nós somos resilientes, então nós temos que recriar. Como eu entendo muito de turismo, eu recebi até uma menção honrosa do Convention Bureau por fomentar o turismo em Curitiba. Eu já tive um programa de turismo durante 8 anos numa TV aqui no Paraná. Então eu entendo muito como nós podemos sim transformar aquele pequeno agricultor, aquele pequeno empresário, aquele pequeno artesão em uma rota, transformar aquelas empresas, pequenas empresas em rotas, pequenos artesãos de móveis ou gastronômico em rotas turísticas. Isso é possível, isso existe no mundo todo, isso existe aqui em Colombo, isso existe em Araucária, que eu ajudei a construir uma rota lá, isso existe em Piraquara e vai existir também em Curitiba. Nós vamos fazer essa integração com a região metropolitana, que são regiões próximas com esses caminhos. Caminhos do vinho, por exemplo. Por que não tem em Curitiba? Nós podemos ter. Então, nós podemos começar aqui e nós podemos externar para outras regiões, outras cidades. E isso nós vamos fazer com certeza. E sem falar no turismo empresarial. Nós podemos trazer alunos de universidades de outros estados para Curitiba e participarem de palestras e conhecerem as várias indústrias que tem em Curitiba. Então, tudo é possível. Esses caminhos do turismo, eles vêm para fomentar festivais de rock. Mas não pode aglomerar. Você pode fazer festivais de rock unindo os bares que gostam de rock. Então, tudo é possível. Candidata, nós encerramos aqui o tempo da entrevista. Hoje nós conversamos com Marisa Lobo. Eu não falei nada ainda. Hoje nós conversamos com Marisa Lobo, do Avante. Já tem mais 2 minutos ainda para se despedir. Também, se quiser fazer alguma consideração final, alguma coisa que faltou, você tem 2 minutos para encerrar. Eu falo bastante, me perdoe, Pedro. Eu queria agradecer por essa entrevista e pedir para você que está nos ouvindo, vote Marisa Lobo 70, mude, tenha coragem de mudar, de transformar Curitiba. Eu sou conservadora, sou de direita e bolsonarista, mas também sou do diálogo. Nós não faremos uma administração radical, não. Nós faremos uma administração com valores, mas com valores familiares. A sua família vai estar incluída, a sua criança vai estar protegida, a vida dos indefesos vai estar protegida. Nós faremos, sim, parcerias com as igrejas, com as escolas. Eu queria dizer uma coisa bem rápida para vocês. As escolas vão voltar a funcionar. O comércio vai abrir. Na minha gestão, não vamos fechar comércio. Nós vamos fazer um protocolo de prevenção com ivermectina na saúde e protocolo de atendimento precoce e de tratamento precoce com hidroxicloroquina. Nós vamos enfraquecer o vírus do Covid-19 e por isso que nós vamos reabrir todo o comércio e vamos editar protocolos juntamente com todos os segmentos. Ninguém vai deixar de ser ouvido, ouviremos a todos, não seremos inconsequentes e vamos voltar a funcionar e os empregos vão ser gerados e a cidade nossa vai crescer. Então vote Marisa Lobo 70 para mudar a história de Curitiba.
Estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast O P nas Eleições 2020. Apresentação Pedro Talim, produção Samar Mourad, trabalhos técnicos André Ambonati, professora orientadora Sandra Nodari, coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Maria Zaclis Veiga. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.